Pai do Senhor, amados, estamos aqui mais uma vez nesta noite para estudarmos um pouco a palavra do Senhor. E quero ser bem claro aos irmãos, não tenho aqui intenção de querer mostrar que seja melhor que ninguém, mas apenas um desejo no coração de transmitir aquilo que o Espírito de Deus tem me concedido ao coração de vocês. Nós iremos hoje, nessa noite, eu quero passar esse básico seminário a respeito do livro de Neemias. Sabemos que o livro de Neemias é um livro muito profundo, requer muita atenção, requer muita dedicação para que nós possamos extrair deste livro as maiores revelações que estão aqui diante de nossos olhos. Quero convidar você que tem o desejo de aprender a palavra, para que você pegue a sua Bíblia, também pegue a sua folha para você fazer algumas anotações, tá certo? Como nós estaremos meditando, estudando a palavra, é necessário que você também escreva alguns pontos principais, porque você não vai conseguir guardar tudo em mente. Então é necessário que nós possamos escrever alguns detalhes importantes. É bem verdade que terá pessoas neste momento nos assistindo, não com o intuito de querer aprender a palavra de Deus, mas no intuito de observar erros no português, erro na aplicação. Eu já quero ser claro aqui. Não estou aqui para mostrar que sou melhor que ninguém, amigo. Estou aqui apenas para passar de graça aquilo que o Senhor tem me dado. Tá certo? Esse é o nosso objetivo. Vamos para a palavra do Senhor. Nós iremos começar a partir do capítulo 1. Nós iremos começar a partir do capítulo 1. Tá certo? Capítulo 1. Eu quero colocar um tema central nesse estudo desta noite. A reciclagem missionária. Eu vou repetir. A reciclagem missionária. Capítulo 1. Vamos começar a estudar pelo capítulo 1 do livro de Neemias. Eu já quero fazer uma observação aqui para os irmãos que pregam a palavra do Senhor. Tenhamos cuidado quando formos expressar a leitura no livro de Neemias. Eu já vi muitos pregadores, pessoas muito bem preparadas, muito bem estudadas, conhecedoras da palavra do Senhor. E quando vai fazer a leitura neste livro de Neemias, eles leem o nome de Neemias nessa seguinte expressão: Neemias. O nome não é Neemias, mas o nome é Neemias. Então, se nós lermos o nome Neemias, e se nós usar a expressão Neemias, Neemias significa maldito. Então você tem que ter cuidado até quando você vai ler o nome dos personagens bíblicos, porque se você não ler correto, você vai trazer uma expressão errônea e um significado errado do nome do personagem. Então já quero corrigir isso aqui, que não é Neemias, mas é Neemias, que significa Jeová conforta, tá certo? O nome Neemias
significa Jeová conforta. Ou também, em outras traduções, o nome Neemias também significa aquele que consola. Observe comigo que no capítulo 1, eu quero que você marque aí, capítulo 1 de Neemias, coloque como ponto principal o projeto, tá certo? Coloque aí o capítulo 1, nós vamos encontrar aqui o projeto de Deus. No capítulo 1 nós vamos encontrar o projeto, o momento em que Neemias recebe a planta, ou seja, Neemias recebe a informação da obra que Deus iria colocar em suas mãos para ele efetuar. Capítulo 1 de Neemias, e vamos ler a partir do versículo 1, diz assim: as palavras de Neemias, filho de Acalias. E sucedeu no mês de Quisleu, do ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio, observe, versículo 2, que veio Anani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhe pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. Versículo 3, Neemias agora vai receber a informação, ou seja, Neemias vai agora tomar para si um projeto falido, um projeto caído. Neemias agora vai tomar esse projeto aí e vai dar vida a um projeto que muitos não mais acreditavam que poderia ser reerguido, que eram os muros da cidade. Observe o versículo 3, a informação que Neemias recebe da situação do projeto. Observe, versículo 3. E disseram-me os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província estão em grande miséria. Olha a informação que Neemias recebe. Estão em miséria e desprezo. E o muro de Jerusalém fendidos e as suas portas queimadas a fogo. Veja o que Neemias recebe, as informações, o projeto estar aqui. Porque a gente pegar um projeto que está já em andamento é uma coisa. Agora, pegar um projeto que nem em andamento está e também já está falido, não é para qualquer um, é para quem tem chamada de Deus. Então aqui está o projeto nas mãos agora de Neemias. E o que ele recebe desse projeto está aqui, ó. Primeiro, está em miséria, a cidade está em miséria. Segundo, desprezo. E diz mais, os muros fendidos. Terceiro, fendidos. E as portas queimadas a fogo. Veja que projeto Neemias agora vai tomar nas mãos e vai agora efetuar para reerguer aquilo que ninguém mais acreditava que iria ser levantado. Então, marque aí na sua Bíblia, ou marque aí no papelzinho, o capítulo 1, estar aí o projeto, ou coloque aí a planta do projeto, tá certo? O capítulo 1. Agora imagine comigo, Neemias, ele estava no palácio. Neemias estava servindo ao rei. Neemias tinha tudo, gente, para não lembrar da sua cidade. Eu já quero relatar aqui os irmãos que talvez vocês não conheçam, mas Neemias, ele nunca pisou em Jerusalém. Neemias não conhecia a cidade, porque Neemias, quando ele surgiu já no período em que o povo já estava no cativeiro. Então Neemias não conhecia nem a cidade, mas Neemias sabia
a sua pátria. Ele conhecia de onde ele era. Então, por isso que a Bíblia vai nos mostrar mais à frente, quando ele vai falar com o rei, ele se refere à cidade de meus pais. Por quê? Porque ele nunca pisara em Jerusalém. Mas isso nós vamos aprender um pouco aqui para frente, tá certo? Então observe que Neemias, ele era o copeiro. E eu já quero mostrar aqui para os irmãos que Neemias não era simplesmente aquele que somente servia ao rei, ou seja, bebia o vinho antes do rei, se alimentava antes do rei, por caso a comida estivesse envenenada ou a bebida estivesse envenenada, Neemias morreria primeiro e o rei não morreria. Então, tem muitos que pensam que Neemias era simplesmente um copeiro, aquele que bebia antes do rei. Mas, na verdade, Neemias era mais do que um copeiro. Porque a palavra copeiro, observe aqui, se você quiser marcar aí, escrever, eu vou repetir bem devagarzinho para você gravar aí. A palavra copeiro, dentro do original, seria bom que você escrevesse, porque esse é um ponto muito bom para você usar nas suas ministrações. Copeiro, dentro do original, significa conselheiro, ou seja, Neemias era muito mais do que alguém que somente bebia antes do rei beber. Neemias, ele também era um tal de conselheiro do rei, ou seja, o rei, em algum momento que estivesse perturbado, estivesse sem uma decisão, o que acontecia? Neemias estava ali para aconselhar o rei. Então Neemias tinha tudo para nem sequer lembrar e não se importar por Jerusalém. Mas observe que mesmo no palácio, Neemias se preocupa com a cidade, com a sua pátria. É isto que está faltando hoje, nos dias em que nós estamos vivendo. Existem muitas pessoas que, quando estão no anonimato, lembra de todo mundo. Mas quando começa Deus honrar, que Deus começa a levantar, que Deus começa a exaltar a sua vida, sabe o que acontece, meus irmãos? Muitas das vezes não lembra nem dos seus parentes, quanto mais da sua cidade. Neemias foi diferente. Observe que enquanto o povo estava em miséria, faltando alimento, faltando vestimenta, tudo estava faltando, eles estavam em miséria. Quando a Bíblia fala que ele estava em miséria, é em todos os sentidos. Então, Neemias estava no palácio comendo do melhor, vestindo do melhor, estava ao lado do rei. Neemias fosse outro, dizia que a cidade continue do jeito que está, que os meus parentes, a minha pátria permaneça do jeito que está. Mas Neemias não. Neemias se preocupou com a sua pátria. Muitas das vezes nós esquecemos da nossa pátria, mas nós precisamos, entenda bem, nós precisamos agir em favor da nossa pátria. Então a Bíblia diz que agora Neemias, no capítulo 2, observe aí, eu estou fazendo um resumo aqui para nós não perdermos muito tempo em uma aplicação só, porque temos muitas coisas aqui para passar para os irmãos. Nós iremos estudar até o capítulo 4, mas observe, o capítulo 1, Neemias recebe a planta, recebe o projeto. No capítulo 2 de Neemias, agora Neemias coloca o projeto em andamento, ou seja, o capítulo 2 é o projeto em andamento. No capítulo 1, Neemias recebe a planta ou recebe o projeto. No capítulo 2, agora está o projeto em andamento. Observe o que diz o capítulo 2 de Neemias. Sucedeu, pois, no mês de Nisan, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto vinho diante dele, e eu tomei o vinho e o dei ao rei. Porém, nunca antes estivera triste diante dele. Versículo de número 2. E o rei me disse: por que está triste o teu rosto?
pois não estás doente. Não é isso senão tristeza de coração. Então temi muito em grande maneira. Observe que o rei, ele conhecia muito bem Neemias, porque Neemias estava ao lado do rei todos os dias. Neemias estava ali ao lado do rei. E por essa razão, quando Neemias se apresenta diante do rei para beber o vinho antes do rei, servir ao rei, o rei olha para o seu semblante e vê que o seu rosto está decaído, vê que a sua fisionomia não era a mesma de antes. Então o rei logo identificou, observe que ele não estava doente, mas sim aquilo era a tristeza que estava tomando conta de Neemias. Por esta razão, o versículo de número 3 vai nos dizer assim: e disse ao rei, viva, ó rei, para sempre. Aí Neemias agora vai se expressar a sua tristeza. Neemias vai mostrar para o rei o porquê que ele está triste. Veja a causa da tristeza de Neemias, no capítulo 2, versículo 3. E disse ao rei, viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar do sepulcro de meus pais? Observe, Neemias nem conhecia Jerusalém. Mas observe a expressão que Neemias usa. Ele disse, como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar do sepulcro de meus pais, assolada, e tendo sido consumida as portas a fogo. O versículo 4 diz assim, e o rei me disse, que me pedes agora? Observe, Neemias vai mostrar para o rei a sua tristeza, o porquê que ele está triste, e o rei agora vai fazer uma pergunta para Neemias no versículo 4. E o rei me disse, que me pedes agora? Então, orei ao Deus dos céus e disse ao rei, se é do agrado do rei e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a edifique. Irmãos, isso é muita coisa. Você já imaginou você pegar um projeto falido, você pegar aquilo que está arruinado, acabado, aquilo que ninguém mais acreditava que seria erguido, e você dizer, agora eu vou lá para colocar aquilo de pé, eu vou reerguer aqueles muros. Tem que ter fé, tem que ter confiança no Deus que chamou. Observe aqui o versículo 6. Então o rei me disse, estando a rainha assentada junto a ele, quanto durará a tua viagem? E quando voltarás? Veja, irmãos, que o rei já estava preocupado o tempo em que Neemias iria ficar fora do palácio. Isso nos mostra que Neemias, ele era alguém de caráter. Isso nos mostra que Neemias, ele tinha personalidade. Isso nos mostra que Neemias, ele era admirado pelo rei. Ele não era uma pessoa qualquer, mas ele era uma pessoa que tinha o respeito do rei. Isso é muito importante, nós adquirimos o respeito. Observe que o rei se preocupa tanto que já pergunta quando é que ele vai voltar. Porque ele tinha testemunho, ele era diferente dentro daquele palácio. Quando voltarás? Aí diz, e aprouve ao rei enviar-me, apontando-lhe eu um certo tempo. Versículo 7. E disse mais ao rei, se ao rei parecer bem, deixe-me cartas para os governadores da além do rio, para que me deem passagem até que chegue a Judá. Observe que Neemias, ele não foi começar um projeto de todo jeito, não. Primeiro, Neemias, ele pediu para ser acobertado pelo rei. Eu já quero abrir um parênteses para aplicar uma palavra ao coração de vocês. Nunca ande por aí desacobertado do rei. Sempre ande acobertado pelo rei. Porque se você está acobertado pelo rei, alguém vai falar por você. Mesmo que aconteça alguma coisa no meio do caminho da viagem, mas vai ter alguém que vai falar por você.
porque você está cobertado pelo rei. Coisa boa é andar na cobertura do rei, é andar coberto pela autoridade do rei. Então Neemias se preocupa com isso, porque Neemias sabia que ele iria passar por lugares que alguém não ia permitir ele passar. Mas se ele tivesse com a liberação do rei, com cartas assinadas pelo rei, ele teria liberdade de passar por onde ele quisesse. Aí agora o versículo 8 diz assim: como também uma carta para Asaf, guarda do jardim do rei, para que me dê madeira, para cobrir as portas do paço da casa, e para o muro da cidade, e para a casa em que eu houver de entrar. E o rei mas deu, segundo a boa mão de Deus sobre mim. Observe que agora, além de Neemias pedir uma carta para lhe liberar passar, observe que ele agora pede uma carta para apresentar a Asaf, que era o guarda do jardim, para que lhe dê madeira. Eu já quero aqui mostrar um ponto muito importante para os irmãos. Observe que a cidade, os muros estavam derribados, as portas estavam queimadas a fogo. Mas observe que Neemias, em meio ao seu projeto, em meio à sua viagem, observe que Neemias, em nenhum momento, ele levou outro material a não ser a madeira. Deu para entender? Eu vou repetir. Neemias pede carta para que apresentasse a Asaf, guarda do jardim do rei, para que me dê madeira para cobrir as portas. Observe que o único material que Neemias ele leva na viagem para começar a obra, para começar o projeto que Deus colocara no seu coração, foi madeira. Neemias não leva outro material a não ser a madeira. Aí eu te pergunto, e como era que Neemias ele iria reedificar o muro? Se a Bíblia nos mostra claramente que, segundo a história nos afirma, que o muro, além de ser derribado, ele foi queimado a fogo. Então as pedras não estavam tão fortes, não estavam fixas para ser colocada no lugar novamente. Nós vamos ler mais adiante e vamos ver que grande era a ruína da cidade. Vamos observar aqui agora, nós lemos o capítulo 1, o 2, que é o projeto em andamento, e nós vamos agora para o capítulo 3. O capítulo 3 começa agora a edificação dos muros, tá certo? No capítulo 1, Neemias recebe a planta, o projeto. No capítulo 2, o projeto em andamento. No capítulo 3, Neemias começa agora a edificar, a edificação dos muros. Agora observe aqui que o capítulo 3 e o versículo 1 diz assim: e levantou-se Eliasibe, o sumo sacerdote, com seus irmãos, os sacerdotes, edificaram a porta do gado, a qual consagraram e levantaram as suas portas, e até a torre de Meá consagraram, e até a torre de Ananel. E junto a ele edificaram os homens de Jericó, também ao seu lado. Edificou Zacum, filho de Irim, e a porta do peixe edificaram os filhos de Azená, a qual emadeiraram e levantaram as suas portas com as suas fechaduras e os seus ferrolhos. Versículo 4. E ao seu lado reparou Meremote, filho de Urias, filho de Cós, e ao seu lado reparou Mesulão, filho de Berequias, filho de Mesezabel, e ao seu lado reparou Zadok, filho de Banã. Observe aqui uma coisa muito importante. O capítulo 3 começa a edificação. Observe que aqui está agora as turmas que foram separadas, cada um tinha a sua função, cada um tinha a sua parte para edificar. Então o capítulo 3 é a separação dos povos que
estariam pegando cada um a sua parte para reedificar. Agora vamos para o capítulo 4, que eu tenho algo muito forte nesse capítulo 4, que eu já estou ansioso para passar para vocês. O capítulo 4 aqui começa a reciclagem, ok? O capítulo 4 começa a reciclagem. Observe, capítulo 1, Neemias recebe a planta, o projeto. No capítulo 2, o projeto está em andamento. No capítulo 3, aqui é a separação das turmas para a reedificação. E no capítulo 4 começa uma reciclagem. Observe aqui, lembrando a vocês que estão me escutando, que a Bíblia vai nos mostrar claramente que o único material de construção que Neemias ele levou para Jerusalém foi madeira. Observe, lembra do capítulo 2 e do versículo 8, que ele pede uma carta para apresentar a Asaf, que é guarda do jardim, para que ele dê madeira para cobrir as portas. Então, o único material que ele leva foi simplesmente madeira. Grave aí, tá certo? No capítulo 4, versículo 1 adiante, começa a reciclagem, que está assim a palavra do Senhor. E sucedeu que, ouvindo Sambalate, que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. Por quê? Porque para eles era impossível que a obra pudesse realmente acontecer. Para eles era impossível que o muro novamente pudesse ser reerguido. Então, eles zombavam dos judeus porque eles não criam que os muros seriam reedificados. Então, o versículo 2 diz assim a palavra do Senhor: e falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria, e disse: que fazem estes fracos judeus? Observe, zombavam dos judeus. Eles não acreditavam que os muros podiam ser reedificados. Aí, permitisse-lhe a isso, ou seja, ele está dizendo, eles têm permissão para isso? Será que eles estão acobertados? Observe o porquê que sempre é bom você estar acobertado em tudo, porque talvez vai aparecer pessoas no caminho, no seu projeto que Deus colocou no seu coração, e vai perguntar, com qual autoridade você está fazendo isso? Quem te deu a permissão para isso? Você está acobertado para fazer esta obra? Por isso que Neemias, com total sabedoria de Deus, ele pediu cartas, porque ele sabia o que iria acontecer em meio à sua caminhada. Aí diz mais aqui, sacrificarão, acabá-lo-ão num só dia, vivificarão dos montões do pó as pedras que foram queimadas. Observe, irmão, vou repetir novamente, Neemias, ele só sai de lá do palácio para Jerusalém com madeira. Foi o único material que ele pediu para a reedificação. No capítulo 4, no versículo 2, nós vemos aqui que eles começam a rir dos judeus. E mostra assim, vivificarão dos montões do pó as pedras que foram queimadas. Por quê? Porque além do muro estar derribado, as pedras estavam queimadas. E como as pedras estavam queimadas, elas não tinham total resistência para ser colocada no lugar. E eles mostram claramente, grande era a quantidade de pó. Então, o trabalho seria muito terrível, o trabalho seria muito grande. Versículo de número 3. E estava com ele Tobias, o amonita, e disse, ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derrubará facilmente o seu muro de pedra. Observe, por que eles diziam isso? Porque eles tinham, irmão, conhecimento. Eles tinham conhecimento que como as pedras, ela estava queimada a fogo, elas não tinham resistência. Então eles zombavam e diziam assim, uma raposa passando vai derrubar esse muro. Só que eles esqueceram que a mão de Deus estava na obra. Só que eles esqueceram que a mão de Deus estava sobre a vida de Neemias. Só que eles esqueceram que essa reconstrução não era uma reconstrução de homem, mas era a mão de Deus trabalhando para com o povo.
E quando a mão de Deus está trabalhando, as coisas dão certo. Quando a mão de Deus está no negócio, nada impede de ser edificado. Então convide Deus, convide o Senhor para entrar nesse projeto que você tem, para entrar nos seus projetos, nos seus planos. Porque se Deus entrar no seu projeto, nos seus planos, tudo vai dar certo na sua vida, vai dar certo na sua casa. O versículo 4 diz assim: ouve o nosso Deus, que somos tão desprezados, e caia o seu opróbrio sobre a sua cabeça, e faze com que seja um despojo numa terra de cativeiro. Versículo 5: e não cubras a sua iniquidade, e não se risque diante de ti o seu pecado, pois que te irritariam defronte dos edificadores. Assim, edificamos o muro, e todo o muro se cercou até sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Observe que Neemias começa o projeto, e agora o povo começa agora a trabalhar com Neemias. Irmãos, entenda uma coisa: Deus, ele sempre precisa de alguém para começar o projeto. Deus sempre precisa da iniciação de alguém, iniciativa de alguém para começar o seu projeto. Observe que Neemias começou só. Neemias sofreu só. Estava ardendo no coração de Neemias para que reconstruísse os muros. Mas o projeto estava somente no coração de Neemias. Mas quando Neemias coloca o projeto em andamento, agora começa o povo se reunir com Neemias, para que desse as mãos a Neemias e começasse agora o projeto a funcionar. Observe aqui no versículo 6, assim edificamos o muro, e todo o muro se cercou até a sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar, o povo estava com vontade de trabalhar. Versículo 7, e sucedeu que, ouvindo Sambalate e Tobias, e os arábios, e os amonitas, e os asdoditas, observe, que tanto ia crescendo a reparação dos muros de Jerusalém, que já as rupturas se começavam a tapar, iraram-se sobremodo. Primeiro, eles não acreditavam que o muro poderia ser reedificado, mas quando eles começaram a ver as brechas sendo tapadas, os muros sendo edificados, eles começaram a temer, eles começaram a se irar, ficar irado com aquilo ali, e começaram a se perturbar com aquilo. O versículo 8 diz, e ligaram-se entre si todos para virem atacar Jerusalém e para os desviarem do seu intento. Ou seja, eles disseram, vamos se reunir aqui e vamos tentar tirar esse povo do objetivo que eles estão aí. Mas irmãos, mas a mão de Deus estava com eles ali, e ninguém poderia fazer aquela obra parar, porque quando a mão de Deus está sobre uma obra, quando a mão de Deus está sobre um ministério, quando a mão de Deus está sobre a vida de um pregador, sobre a vida de um cantor, sobre um projeto que Deus plantou no seu coração, não tem Sambalate, não tem Tobias que possa parar o projeto que está iniciando dentro do teu coração. Há pessoas que estão me escutando agora e que também depois vão me escutar pelo canal do YouTube. Há um projeto no seu coração. Acredite no projeto que Deus plantou no seu coração. Observe que Neemias não tinha condições de edificar o muro. Mas quando Neemias colocou em ação o projeto que estava no seu coração, as coisas começaram a andar. As coisas começaram a dar certo. Mesmo assim vai ser na sua vida. Quando você tomar a iniciativa, vai ter muitas pessoas que vão dar as mãos a você. E vão dizer, eu vou com ela nesse projeto. Eu vou com ele nesse projeto. E a obra de Deus será realizada para a glória do nome de Jesus. Observe agora, por gentileza, o versículo de número 8. E ligaram-se entre si todos para vir atacar Jerusalém e para os desviar do seu intento. Versículo 9. Porém, nós oramos ao nosso Deus e pusemos uma guarda contra eles de dia e de noite por causa deles.
Versículo de número 10. Então disse Judá: já desfaleceram as nossas forças. Ou seja, repetindo para os irmãos melhor, versículo 10 do capítulo 4. Então disse Judá: já desfaleceram as forças dos carregadores, e o pó é muito, e nós não poderíamos edificar o muro. Lembre-se sempre, irmão, sempre, no início da obra, no início de um ministério, sempre terá aquela quantidade de pessoas que vai estar ao seu lado, vai dizer: continua, vai em frente, vai dar certo, a obra vai crescer, Deus vai fazer milagre, Deus vai fazer prodígio. Sempre terão essas pessoas. Mas no decorrer do trabalho, que viu o cansaço, que vinha a fadiga, observe, eles viram que o pó era muito. Havia muito pó para ser removido. E ali começaram agora a desfalecer as suas forças. Talvez você que está me escutando está nessa natureza desses carregadores de pó. Ou seja, você está sem força mais para trabalhar. Você está sem força mais para fazer a obra. Você está mais sem ânimo e você está duvidando, não está mais crendo que isso possa acontecer. Mas eu quero ministrar nesta noite para você, meu querido e minha querida, que Deus vai te dar força para você continuar nesse projeto. Deus vai te dar força para você continuar nessa obra, porque essa obra não é de homem, essa obra é de Deus. Quem colocou esse projeto foi Deus, quem iniciou com você esse projeto foi Deus. Então Deus vai te dar força para você prosseguir, para você continuar fazendo a obra a qual Ele te chamou para você fazer. Observe aqui, o pó era muito, a quantidade de pó era muito, eles precisavam remover o pó. Deixa eu abrir um parênteses aqui para fazer uma aplicação ao teu coração sobre este pó. Este pó, irmão, significa as dificuldades. As pedras estavam ali no chão, as pedras estavam queimadas a fogo. Para que eles pudessem reedificar, eles tinham que mover o pó e era muito pó. Então eles estavam fracos, não tinham mais força para remover o pó. Porque para se reedificar, o pó precisaria ser removido. Talvez você não entendeu essa aplicação, mas eu vou revelar para você. Muitas das vezes existe muito pó na tua vida, que está atrapalhando do muro ser reedificado. Aí você me pergunta: irmão, que pó é esse? São muitas das vezes, muitas coisas que a gente fazemos que não agrada a Deus. São muitas coisas que a gente começa a praticar que não agrada a Deus. Muitas das vezes Deus quer que você continue edificando o muro, somente edificando o muro. E muitas das vezes você começa agora a colocar pó sobre a tua vida. Esse pó significa os pecados, significa as coisas que Deus não se agrada. Isso aí vai atrapalhar de você continuar reconstruindo o muro. E Deus está falando com alguém neste momento. É preciso que você remova este pó. Tire esse impedimento da sua vida. Tire tudo isso que está atrapalhando você reedificar o muro, continuar na obra. Tire esse pó da frente. Porque após o momento que você remover esse pó, os muros, eles começarão a crescer. Você começará a reedificar este muro. Deus está falando com pessoas nessa noite. Versículo 11. E disseram, porém, os nossos inimigos: nada saberão disso, nem verão até que entremos no meio deles e os matemos. Assim faremos cessar a obra. A obra estava incomodando os inimigos. Observe aqui o versículo 11. A obra estava incomodando. Tem pessoas incomodadas com o que Deus está fazendo na sua vida. Tem pessoas que não estão acreditando no que Deus está fazendo na sua vida, não está aceitando. Porque você era um projeto falido, você era um muro caído, era um muro que ninguém dava nada. E agora Deus está fazendo você ficar de pé novamente. Então tem gente que não está acreditando nisso. Tem gente que está enraivado com isso, porque não suporta ver a tua vitória, não suporta ver você crescer. Mas você vai crescer, os muros vão ser reedificados e o nome do Senhor na sua vida vai ser glorificado. Porque Deus vai provar para você que você não está só neste lugar.
Deus vai provar para você que você não está só nesse projeto, não está só nessa obra. Deus está com você aí, rapaz. Levante a cabeça no nome de Jesus. Observe aqui agora o versículo de número 12. E sucedeu que, vindo os judeus que habitavam entre eles, 10 vezes nos disseram que de todos os lugares tornavam a nós. Versículo 13. Pelo que pus guarda nos lugares baixos, por detrás do muro e nos altos, e pus o povo pelas suas famílias, com as suas espadas, com as suas lanças e com os seus arcos. Versículo 14. E olhei e levantei-me e disse aos nobres e aos magistrados e ao resto do povo: não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e terrível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas mulheres e vossas casas. Agora aqui Neemias estava dando uma palavra de ânimo: não temais. Eu não sei o que é que você está temendo, mas eu quero te dizer: não temais, porque o Senhor está contigo nesse projeto e nesta obra. Versículo de número 15. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já o sabíamos, e que Deus tinha dissipado o conselho deles, todos voltamos ao muro, cada um à sua obra. Versículo 16. E sucedeu que, desde aquele dia, metade dos meus moços trabalhava na obra, e a outra metade deles tinha as lanças, os escudos, os arcos e as couraças. E os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Versículo 17, para concluirmos este mini e simples seminário. 17 diz assim: os que edificavam o muro, e os que traziam as cargas, e os que carregavam cada um com uma mão, fazia a obra, e na outra tinha as armas. Observe, além deles estarem reedificando o muro, estavam dispostos para guerrear também. Com uma mão eles trabalhavam, com a outra estava o armamento nas suas mãos. Caso no momento que ele estivesse reedificando o muro, os inimigos lhe atacassem, ele estava armado. Você precisa estar armado. Você precisa estar pronto para guerrear. A nossa arma, ela não é material. A nossa arma se chama jejum, oração e palavra. São as 3 armas do crente nesse século 21 para vencer os inimigos da reconstrução que estão tentando impedir que a obra de Deus cresça sobre a terra. Então se prepare, esteja armado, esteja preparado para guerrear pela obra de Deus, pelo povo de Deus. Observe, lembrando aos irmãos para nós concluirmos agora. Neemias, ele só sai com madeira. Aí você me pergunta: e como foi que Neemias reedificou os muros? Qual foi as pedras que Neemias usou para reedificar os muros? Eu já quero te afirmar e se prepare para esta revelação. Sabe qual foi as pedras que foi usada para reedificar os muros? As mesmas que foram derribadas. As mesmas que foram queimadas. Sabe o que significa essas pedras? Talvez você estar aí como essas pedras caída. Ninguém te dá mais valor. Estão até zombando de você. Mas eu quero dizer que o teu Deus, ele é especialista em reciclar aquilo que está caído. Deus poderia simplesmente falar para Neemias e dizer: olha, Neemias, arruma outras pedras, tira essas pedras aí não prestam mais. Não, Neemias usou as mesmas pedras que estava caída. Eu quero usar aqui uma linguagem simbólica para aplicar essa palavra no teu coração. Você está no lugar dessas pedras caídas. Mas vai chegar um momento em que você vai ser utilizada novamente. Você pode estar caída, mas você é pedra. E é esta pedra que vai edificar novamente os muros. Foi as mesmas pedras que foram queimadas, foi as mesmas pedras que foram desprezadas, foi as mesmas pedras que jogaram no chão. Deus foi lá,
E mandou que Neemias levantasse novamente aquelas pedras, reciclou aquelas pedras, tirou o pó, mas as pedras foram as mesmas. Essas pedras é você. Deus vai te levantar do pó que você está. Vai ser removido o pó e Deus vai te colocar em pé novamente. Você vai crescer e muitos vão ver o que Deus há de fazer na sua vida, na sua família, na sua casa e na sua parentela. Tá certo? Deus abençoe a vida de vocês e guarda essa palavra. Guarda essa palavra no seu coração, tá certo? E aplique e creia que mesmo que você esteja caído como essas pedras, Deus vai remover este pó, mas vai te colocar de pé mais uma vez, porque você faz parte desse muro, você faz parte dessa obra, você faz parte desse projeto. Então você não é um projeto falido, você é um projeto que Deus ainda está aí pronto para reerguer e para levantar novamente. Deus não vai colocar nas suas mãos um novo projeto, não. Ele vai usar esse projeto que parece para muitos que estão falindo e não tem mais valor. Deus vai usar esse mesmo projeto aí e vai reciclar e vai colocar de pé mais uma vez, e muitos verão a glória de Deus sobre a sua vida. Então diga para você mesmo nesta noite: eu não sou um projeto falido. Deus vai me erguer novamente. Eu posso estar caído, mas eu vou me erguer e muitos verão novamente eu de pé e o nome do Senhor ser glorificado. Guarde na sua mente essa revelação. Você pode estar no lugar dessas pedras, somente entre os pó, rejeitado e queimado e caído, mas o Senhor vai levantar um Neemias para ir lá, remover o pó e te levantar novamente e te colocar no lugar aonde você deve estar. Você será reciclado pelo Senhor, porque você é um projeto de Deus. Para muitos está falido, mas para Deus não. Deus vai usar esse projeto aí que se chama você e vai colocar de pé mais uma vez, tá bom? Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus. Amém.